tem que responder às perguntas da comunidade que os vereadores fazem. Os vereadores estão aqui porque têm mandato, porque representam a comunidade. Tem que ser respondido, e o local para responder é em uma CPI. Então eu digo, e peço a cada um dos colegas vereadores, que agora vão ter recesso, né, que vão ver o impacto que, infelizmente, a reputação sendo manchada de Balneário Camboriú, mais uma vez, por culpa da má gestão. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, pedir a atenção de todos para ver um vídeo em relação à sessão de cidadão benemérito da semana passada. Por favor, tempo do vereador Mas André faço um Merim. apelo enorme. Eu Agora pode continuar adoro o pescar, porque está no DNA, né? Então, o mar não está para peixe. Mas vamos ajudar o Rio Camboriú. Eu saio para pescar e quando volto, pessoal... Quando eu volto, eu disse, eu não tenho vontade de voltar. Parece que eu não estou voltando para casa, parece que eu estou entrando dentro de um lugar onde tem efluentes muito. Então, assim, temos capacidade técnica, temos dinheiro, temos recursos, uma cidade maravilhosa, que cuidamos de tudo. Mas hoje nós urge, o rio pede ajuda, ele está agonizando. E é só não jogar nele aquilo que nós aproveitamos. Então, assim, desculpem esse meu desabafo, mas a cidade balneário pressupõe água limpa. E água limpa é aquela que eu não vejo nos documentos e diz, o IMA diz que não pode tomar banho. Mas isso é um balneário, pessoal. Então, assim, desculpem o meu desabafo como engenheiro químico, a demanda biológica e química de oxigênio é enorme. A carga orgânica que nós jogamos no Camboriú, ele não aguenta. E morre tudo que depende de oxigênio que está nele. Desculpem esse meu desabafo de novo, estou dizendo, agradeço muito, mas assim, essa casa tem a responsabilidade de buscar aquilo que o rio ainda sobra de que tem de vivo. Esta casa tem responsabilidade de buscar a solução. Falas do cidadão benemérito de Balneário Camboriú, Romeu Pereira Omengo, engenheiro químico e cidadão de Balneário Camboriú. Não é, é porque é a oposição que está falando, cidadão de Balneário Camboriú. Então, comentar aqui, por exemplo, vereadora Juliana, vereador Lucas, não estiveram no dia, mas pense até numa sessão solene de homenagens. As pessoas falam da situação do Rio Camboriú e do caos. Exatamente, vereador Patrick. Quem indicou o Romeu Pereira, que tem todos os méritos, sim, foi a vereadora Juliette. Então, com todos os méritos, foi aprovado por todos os vereadores, mas vejam que poderiam dizer que foi indicado por um vereador da oposição. Não, é a realidade. E nós temos que falar que hoje ainda saiu mais uma matéria, agora, né, do Mazinho, deixando muito claro que querem privatizar a EMASA. E esse foi um dos pontos que eu levantei lá no início do ano para abrir a CPI, dos indícios, de todos os indícios que estavam usando a má gestão para quebrar a EMASA, para daí privatizar, para daí as pessoas acharem, não, realmente não tem como tocar, que é só privatizando. E matéria do Página 3 de hoje, dedo na moleira, demonstrando esse cenário que está acontecendo. E aí, qual é a alternativa? O que essa casa pode fazer, como disse o nosso cidadão Romeu Pereira, o Mengo? Pode fazer a CPI, pode abrir a CPI, pode fazer questionamentos que aqui, convidando o secretário para vir falar, ele falou o que ele quis. As perguntas dos vereadores não foram respondidas. CPI é outro instrumento. E eu queria aqui reforçar, já pedi o tempo do vereador Lucas Gotardo, se for possível, mas aqui reforçar umas perguntas que o vereador Patrick fez naquela sessão que o diretor da EMASA esteve aqui. Quem era o fiscal do contrato na obra que não deu certo da ET? Quem autorizou os aditivos do contrato? Mais de 4 milhões vão ser devolvidos para os cofres públicos, já que a obra não deu certo?
O que foi feito com a empresa que não prestou o serviço? Por que, por coincidência, a mesma empresa foi contratada posteriormente para fazer a obra do Rio Peroba e do Rio Marambá esse ano, a Submar? Enfim, algumas das questões que foram feitas e não foram respondidas, foram encaminhadas aqui pelos vereadores por escrito, inclusive oficialmente, não estão vindo. Está estourando o resultado da má gestão aí nas matérias, por culpa do governo, a reputação de Balneário Camboriú sendo afetada mais uma vez por culpa, sim, da gestão. Lembrando que até 2019 a estação de tratamento de esgoto tratava com 98% de eficiência. Então, de lá para cá, as ações ou falta de ações, talvez por querer criar um motivo para privatizar, que é um dos motivos da abertura da CPI, que nós estamos questionando os mais de 100 milhões repassados para a Prefeitura para usar em outros fins e que depois fizeram empréstimo para cobrir rombo, entre outras questões. Então, eu peço, e comento com os vereadores aqui, que nem todos puderam estar presentes no dia da sessão, veja, fala da comunidade. Então, agora está vindo o recesso, a parte do vereador Lucas Gotardo. Obrigado, vereador Meirinho. De forma bem rápida, quero dizer para você e para as pessoas que estão nos assistindo hoje, e os vereadores que estão presentes, que a história vai mostrar quem estava certo nessa história. E quem buscou fiscalizar, quem buscou fazer os alertas, quem buscou solicitar melhorias, fazer as denúncias, vai ficar marcado como aquela pessoa, aquele vereador ou aquele fiscalizador que tentou resolver o problema. Porque depois de todos esses anos de denúncias, de pesquisas, de apontamentos, ainda, neste momento, ainda existem pessoas do próprio governo dizendo que a culpa da poluição do Rio Camboriú e das análises não é do esgoto despejado pela EMASA no Rio Camboriú, e sim é por causa da chuva, é porque alguém está plantando mensagens para denegrir a imagem de Balneário, para manchar a imagem de Balneário. Não é isso. Infelizmente, está sendo cometido um crime ambiental e de saúde pública na nossa cidade pela própria EMASA. Isso tem sido alvo de denúncias, tanto pelo IMA, pelo Ministério Público, por nós vereadores. Muitas pessoas sabem desse problema, mas infelizmente temos um governo que ainda busca maquiar essa situação e não chama a responsabilidade para si. E a história vai provar quem estava certo em todo esse tempo. Eu quero e torço muito para que essa situação se resolva o quanto antes, porque Balneário Camboriú não pode mais ficar com uma autarquia municipal, que é a própria EMASA, despejando esgoto no Rio Camboriú, esgoto in natura, e devastando o nosso rio, poluindo as nossas águas, poluindo as nossas praias, e nós temos pessoas que se fingem, né, de cegas e não buscam resolver o problema. Vereador Lucas, obrigado pela contribuição, obrigado por permitir, né, utilizar o tempo, e dizendo outras questões. Foi alertado lá atrás, nós visitamos o IMA lá atrás, e infelizmente foi visto que da forma que vinham conduzindo a obra não ia ficar pronta, não vai ficar pronta, e talvez tenha sido motivo para também fazer sem licitação. Já que querem privatizar, também criaram motivo para fazer sem licitação. Então, tudo isso precisa ser investigado. Tudo isso precisa ser verificado. Tem que responder às perguntas da comunidade que os vereadores fazem. Os vereadores estão aqui porque têm mandato, porque representam a comunidade. Tem que ser respondido, e o local para responder é em uma CPI. Então, eu digo e peço a cada um dos colegas vereadores, que agora vão ter recesso, que vão ver o impacto que, infelizmente, a reputação sendo manchada de Balneário Camboriú, mais uma vez, por culpa da má gestão, mais esses indícios de privatização que saíram no jornal Página 3 hoje, coluna Dedo da Moleira, mais uma questão que nós estamos alertando desde lá de trás. Então, peço aos colegas vereadores que pensem com carinho e, quando voltarem do recesso, assinem a CPI, e já que o governo tem todas as respostas e que diz que é transparente, e que diz que pode vir falar qualquer coisa, assinem a CPI. Vamos abrir a CPI, vamos ouvir
com transparência, a cada ponto que aconteceu, porque mais uma temporada, a reputação da cidade manchada, a saúde pública prejudicada. E, como diz o Mengo, Romeu Pereira, esta casa precisa fazer alguma coisa. Pedido da comunidade, e nós estamos aqui para representar a comunidade. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.